Boa noite, boa noite. Hoje queria saber como é que vocês estão hoje. Eu vou falar sobre a parte 2 dos fatores, os fatores que adoecem a gente. Vamos esperar um pouquinho só para mais algumas pessoas entrarem, né? Começar a entrar. Porque eu espero que até agora vocês estejam entendendo o que eu tô falando, o que eu tô passando para vocês, né? E eu gostaria, assim, de que cada vez mais vocês entendessem sobre a MTC, a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional oriental, e é por isso que eu estou fazendo essas lives, que é para vocês conhecerem esse mundo, para vocês conhecerem essa arte milenar, essa filosofia milenar, né, que é essa outra sabedoria, né, que vem do Oriente e que nos ajuda muito na saúde física, saúde emocional, mental e faz com que a gente seja mais íntegro, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Qualquer coisa vocês sinalizem aí, tá? Que vocês não estão ouvindo bem, ou se vocês estão entendendo ou não. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar. Se tiver algum comentário também, pode colocar. Vamos esperar mais um pouco? Acho que pode começar. Pode começar. Acho que sim. Tá ok. Então vamos começar. Hoje eu vou falar sobre a parte 2 dos fatores do adoecimento segundo a MTC ou MTO, medicina tradicional chinesa ou medicina tradicional oriental. Eu gosto muito de falar mais sobre a medicina tradicional oriental, porque ela engloba não só a medicina tradicional chinesa, mas tudo que foi aderindo, né, junto com a medicina tradicional chinesa, porque em cada país, por exemplo, na Coreia se tem acupuntura também, só que a acupuntura das mãos. E eles têm uma visão também bem bacana, né, dos microsistemas, né? Então a gente tem um microsistema nas mãos, um microsistema no rosto, na orelha, nos pés, né? E na Coreia eles fazem muito a acupuntura nas mãos, que é muito bacana também, né? E no Japão, a acupuntura é feita um pouco diferente da China, né? A colocação de agulha, o diagnóstico é um pouco diferente, tá? Aí tem naqueles outros países, inclusive na medicina tradicional chinesa, a gente também tem muitos ensinamentos que vêm dos Vedas, né? Da medicina lá da Índia, né? Que também é uma medicina milenar e que tem muita coisa que é próxima, né? Uma coisa da outra. Então, assim, era uma troca, né? Troca cultural que existia naquelas regiões, né? E que eles iam trocando, né? As informações e aí foi cada um foi juntando uma coisa, né, com a outra. Por isso que eu prefiro falar medicina tradicional oriental, né? Para a gente não ficar só na medicina chinesa. É claro que a maior sabedoria, né, que a gente sabe, as escritas, né, que a gente tem, vieram todos da China, né, tem origem na China. E as outras coisas vieram e a gente vai se utilizando de tudo,
né? Mas hoje eu vim falar sobre a semana passada não, foi sexta-feira. Sexta-feira. Foi sexta-feira passada. O tempo está correndo tão rápido, né, que a gente meio que se perde no meio, né? Então, semana passada, na live que eu fiz na sexta-feira, eu falei sobre os fatores externos que adoecem a gente, né? Então, falei do vento, do frio, do calor, da umidade, né? Do calor do fogo, né? Calor do clima, do fogo e tudo mais. Como isso vai afetando a nossa saúde. Então, para isso, para cada um, né, desses fatores, a gente precisa tomar cuidado, né, para cada um deles, e eu passei na sexta-feira passada. Hoje eu vou falar sobre os fatores internos. Como os fatores internos, ou seja, os fatores emocionais, vão estar interferindo na nossa saúde. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, que nossa, aquela pessoa lá está explodindo, né, de raiva. Aí ela tem um infarte, né? E realmente, né, a pessoa que tem muita raiva, ela acaba explodindo, né? Já ouviram falar também que aquela pessoa tem tanto medo que ela acaba indo no banheiro, certo? Então, tem várias frases, né, que a gente fala, mas será que a gente sabe o que a gente está falando, né? Por que a gente fala essas coisas? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Então, hoje, cada órgão e víscera que nós temos, segundo a MTC, ela fala que cada órgão é afetado pelas nossas emoções, tá? De que forma? E quais emoções, quais sentimentos que vão afetando? De que forma que vai afetando? Então, nós vamos falar da raiva, né? Então, a raiva, nós temos a irritação, a impaciência. Na verdade, a raiva, né, se você ficar muito tempo nela, ela faz mal, né? Assim como a irritação, assim como a impaciência. Então, por exemplo, hoje em dia, nós estamos aqui, eu moro em São Paulo. Durante a pandemia, o trânsito estava bom, né? A gente quase não tinha trânsito e tudo mais. Agora, o trânsito já está voltando ao normal, então estamos já voltando a ter... estamos demorando mais no trânsito hoje em dia, né? E a gente vê que as pessoas já começaram a ficar nervosas, irritadas, elas têm ímpetos assim de repente sai com o carro, nem olha, nem coloca o pisca e vai saindo, né? Porque ela tem pressa, porque ela tá com raiva, porque sei lá o que, qual que é o problema dessa pessoa. Isso faz mal, né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas dessa forma, né? Muitas pessoas raivosas, né? Agora, se você chega em casa com raiva, aí você chega lá, o seu filho está em casa, o seu marido, mais alguma pessoa. Se você chega com raiva em casa, você acaba contaminando as outras pessoas que estão na sua casa, né? Então, a pessoa já chega em casa bufando, já chega brigando, porque ela precisa descarregar aquela raiva. E ela não consegue somente direcionar para uma coisa. Ela quer passar aquela raiva para todo mundo, ela acaba contaminando o lar. E daí, assim, por exemplo, se o seu filho estava calmo, uma criança vai receber muito mais essa energia, essa carga energética da raiva e acaba passando mal até.
Mas aí eu estou indo para um outro rumo que eu vou falar da próxima vez. Quando a gente fica com raiva, a gente precisa liberar essa raiva. De que forma que a gente precisa de liberar essa raiva? O filho de uma amiga minha, uma vez estava no trânsito e ele estava dirigindo e o cara fechou ele, tá? O cara fechou e não sei o quê, aí o cara saiu na frente e ele também foi atrás do cara, tá? E o farol fechou, ficou vermelho o farol. Aí o cara parou de um lado, ele foi lá e parou do outro lado, abaixou o vidro do carro, olhou pro cara lá, né, o outro motorista, e falou: bobo. O cara olhou com o olho assim, né, tipo, não tô entendendo, e começou a dar risada. Os dois deram risada, né? Então, assim, e daí acabou se dissolvendo aquele mal-estar, né? De um ter sido fechado e do outro ter fechado, né? E daquela raiva, aquela pressa, que no final os dois tiveram que parar no farol e ele fez questão de abaixar e falar: bobo. E naquele momento, pronto, se dissolveu aquela raiva. Mas nem sempre as pessoas fazem isso, né? Que como a gente deve canalizar a nossa raiva, né? Para a gente fazer com que isso mude, né? Essa sensação mude, tá? A atitude que a gente deve tomar é alguma decisão, mas é uma decisão diferente daquela que, por exemplo, não, eu vou matar esse cara. Não vai matar ninguém, né? Assim, agora que eu estou nessa agitação, se eu estou nessa agitação, então eu vou baixar essa agitação, vou respirar, vou parar o carro, eu respiro, vou me acalmar e depois eu volto a dirigir. Ou então um outro tipo de decisão, eu estou com pressa, então eu preciso continuar a dirigir, mas assim, não vou, eu tenho certeza que eu não preciso de jogar essa raiva em cima de outra pessoa, tá? Muitas vezes a gente tem raiva das coisas que a gente está fazendo. Então as coisas não dão errada, porque às vezes é falta de planejamento. Então vamos planejar isso direito, né? Se as coisas não dão errada, vamos organizar, vamos reorganizar as coisas, né? Porque essa raiva vai afetar o seu fígado e vai afetar a sua vesícula biliar. Aí muita gente vai falar assim: mas eu não tenho vesícula biliar, eu já tirei. Você sabe por que você tirou a sua vesícula biliar? Por que ela empedrou? Você sabe? Porque você devia de ficar sempre muito irritada e você não dava um jeito nessa sua irritação, tá? Aí, a bilis que estava dentro desse saquinho que se chama vesícula biliar, ela começa a empedrar. Acontece vários processos lá e ela começa a não dar vazão para melhorar a sua digestão. Por quê? Porque quem tem raiva, porque quem tem irritação não tem uma digestão boa. Tá bom? Uhum. Então, assim, presta atenção. Tudo que você sente, você vai afetar uma parte do teu corpo. Então, assim, não adianta tomar um antiácido. Não adianta você ficar tomando aqueles negocinhos de... Como é que se chama? Aquele remedinho verdinho. O pessoal toma quando tem má digestão. Tudo bem, vai melhorar na hora, mas a sua raiva vai melhorar? Eu acho que não. Então, prestem atenção que organicamente, quando você sempre está acionando um tipo de sentimento que não é bom para você, ele começa a afetar os órgãos.
E no caso da raiva, da irritação, da impaciência, aquela pessoa que não tem paciência para nada. O horário, gente, vamos logo, vou fazer. Não tem paciência para nada. Gente, vamos ter paciência, vamos respirar, né? Vamos respirar um pouquinho, tomar um golinho d'água, né? Ao invés de ficar na impaciência, vamos ver o que a gente pode fazer para isso melhorar, né? Não ficar só na impaciência, não só na irritação, né? Alguma atitude sua é que precisa melhorar, né? E não o outro, é uma atitude sua, porque senão você vai acabar ficando com problema no fígado. O fígado, na MTC, falam, né, que quando a gente tem muita raiva, o fígado fica yang, né? O yang significa, nossa, tá explodindo, né? Ou seja, ele tá tão desequilibrado, né, que não consegue nem fazer as funções do fígado, né? Que é limpar as toxinas, separar sangue, um monte de coisa que o fígado faz. E daí ele não vai fazer nada disso direito, tá? Então, tomar outro tipo de atitude. Então, quando você começar a ficar muito nervosa, muito irritada, com raiva, vai lá fora, no outro lugar, dá um grito, aí depois volta e começa tudo de novo, tá? Mas procura não ficar com esse sentimento dentro de você. Se você ficar mais de meia hora com essa raiva, você fica 1 hora, ou então às vezes você ficou o dia inteiro lembrando daquilo que aconteceu e fica com raiva. Não. Tá? Aí você está fazendo muito mal para você, né? Então pensa, eu estou fazendo mal para mim, então não vou mais fazer isso. Vamos ver o que é que eu posso fazer para mudar isso daí, para não ficar com problema no fígado e na vesícula biliar. Então, esse é um dos sentimentos que a gente precisa de mudar pra gente, que é um dos fatores de adoecimento, tá? E a doença ela para a gente justamente para você ter esse tempo, para você refletir sobre a sua vida. Então, assim, se a doença é melhor a gente não esperar que a doença venha. É melhor fazer com que a gente contornar isso do que você ter que passar por uma cirurgia, tirar a sua vesícula e depois ficar sem essa função no seu corpo, né? Que é uma função importante, que é de mandar. O fígado manda a bilis, é uma das funções do fígado, que é produzir a bilis, tá? Que ele produz a bilis, porque essa bilis vai quebrar as moléculas de alguns alimentos, principalmente dos gordurosos, para que o nosso corpo funcione bem. Tá bom? Entendido? Então, nada de ficar curtindo a raiva. Ok, agora nós vamos falar de uma coisa meio estranha, sabe? Você já viu aquelas pessoas que ficam eufóricas o tempo todo? Muito eufóricas. Ou então já acho que vocês já devem ter visto em noticiário, em novelas, né, que aparece, a pessoa ganhou na loteria, ficou tão feliz, tão eufórico, teve um ataque do coração e bateu com as botas, morreu. Quer dizer, não aproveitou, né, o dinheiro. Ou então só teve um desmaio, alguma coisa assim, mas passou mal. Sim, esse tipo de coisa afeta o nosso coração, tá? A euforia e a hiperexcitação, ela afeta o coração e o intestino delgado.
o intestino delgado, que tem a função de fazer a separação, a absorção, né, do bolo alimentar, né? Então, quando isso não acontece direito, você fica sem alguns nutrientes, né? E se o seu coração não funciona direito, você fica doente, né? Então, a euforia e a excitação acaba provocando esse tipo de coisa. Então, assim, a gente precisa perceber que aquilo que a gente sente, né? Então, seria o que eu estou querendo passar é que essa excitação seria uma alegria exacerbada, né? A pessoa passa do ponto e daí ataca o coração. Então, é menos, né? Um pouquinho, assim. É como diria Buda, né? É o caminho do meio. Então, nem tanto e nem pouco. Vamos aqui. A gente pode ficar na alegria, a gente pode festejar, né? Alguma coisa muito boa, mas com calma, né? Então, assim, eu vejo também algumas pessoas em campeonatos, né, de futebol, disso, daquilo, que as pessoas ficam muito excitadas, né? Muito excitadas. E eu já fiquei sabendo de pessoas que passaram mal e acabaram indo para o hospital. Então, assim, vamos tentar não ter tanta excitação na hora da gente festejar, né? Aí, vocês já viram aquela pessoa preocupada? Você já viram aquela pessoa preocupada? Muito preocupada? Você é preocupado? Ou você é preocupada? Ah, é claro, né? Como não? Como que eu não vou ser preocupado? Né? Você se preocupa em demasia? Você tem sempre alguma coisa que você está planejando ou que está acontecendo, você fica lá. Ai, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Ah, isso vai acontecer. Ah, isso não sei o quê, né? A preocupação ela acaba afetando o baço, o pâncreas e o estômago, tá? Eu esqueci de falar uma coisa para vocês no anterior, tá? A questão da euforia e da hiperexcitação, qual atitude que a gente deve tomar? Então, assim, não precisa ficar excitado, vamos ficar na alegria. Vamos fazer a comunicação, fale sobre isso com parcimônia, né? E abrace as pessoas da família, tá? Hoje em dia não pode ficar abraçando todo mundo, mas assim, divida essa excitação, essa alegria com moderação, com equilíbrio, tá? Com as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Voltando agora para a preocupação. Então, a pessoa que é muito preocupada, que é muito crítica com os outros, consigo mesmo, né? Então, tem muita gente que se critica muito. Ai, eu devia ter feito isso. Ai, eu não fiz aquilo. Ai, olha só como é que eu sou. Né? Uma pessoa que é muito crítica e que daí, além de crítica com ela, ela começa a criticar todas as outras pessoas, né? O que acontece? É uma pessoa que suspeita de todo mundo. Ai, fulano deve fazer isso. Ai, ciclano não sei o quê.
Então, ela fica muito nesse mental, pensando, preocupando, suspeitando, criticando as pessoas, e ela acaba fazendo mal para o baço, o pâncreas e o estômago, tá? Então, a preocupação, né? Vamos mudar esse rumo de preocupação. Hoje em dia tem muita gente preocupada, né? Tá todo mundo muito preocupado, mas quando a gente tem alguma coisa, que algum problema, né? A gente tem que ir em busca de solução. Então, vamos buscar solução ao invés de a gente só ficar preocupado, né? Então, o que é que eu tenho que fazer com isso daí? Se eu não tenho nada para fazer, então vamos ler um livro, vai fazer uma caminhada, vai mexer numa planta, vai brincar com o bichinho, tá? Muda. A gente precisa mudar, a gente precisa deixar que as coisas andem para que as coisas às vezes se resolvem e a gente não precisa colocar a mão, né? Então, por exemplo, para uma fruta amadurecer, você não precisa ficar olhando para ela assim, para essa fruta amadurecer, né? A fruta amadurece, porque o tempo, ele faz isso, né? Ele vai passando o tempo e com o tempo a fruta vai amadurecer, né? Às vezes tem problemas que a gente não consegue resolver, né? Às vezes é o tempo que vai resolver, ou você que tem que ir lá, vamos planejar, vamos ver o que dá para fazer aqui, mas tomar alguma atitude e não ficar só aqui. Porque é uma coisa a gente ficar só aqui na cabeça, no pensamento. Pessoas que são muito preocupadas têm muita dor de cabeça, tem muita tensão nos ombros, no pescoço, tá? E elas acabam afetando a digestão delas, por causa que ela afeta o baço, o pâncreas e o estômago. O pâncreas, hoje em dia, está muito afetado, né? Muitas pessoas estão com diabetes. Energia fraca, a energia do pâncreas diminuiu. O baço, ele é responsável pelo sangue, né? As pessoas não estão se alimentando bem, estão desorganizadas e acabam que o sangue também não está legal, né? A digestão, né, não anda boa. Então, é isso, gente, né? Então, vamos mudar o foco, né? Vamos para a solução, tomar alguma atitude, ou se não tiver atitude, o tempo dá um jeito. Então, é mudar essa coisa, parar com essa preocupação, tá bom? Agora, Posso uma pergunta. O Marco perguntou: qual tipo de doença ter raiva pode trazer para o fígado? A raiva, ela desequilibra o fígado, tá? E daí, assim, às vezes não pega só no fígado, ele acaba, primeiro, ele pode dar uma úlcera, pode dar uma gastrite, né? Começa com uma gastrite, porque a pessoa tem tanta raiva que ela acaba desequilibrando todo o processo digestório da pessoa, tá? Então, pode começar com isso, ou então, o fígado também vai influenciar o coração, tá? Então, a pessoa acaba ficando com arritmia, começa a dar problema no coração da pessoa, tá? Então, na medicina tradicional oriental, é assim, tem um ciclo, né? Entre todos os órgãos e as vísceras, né? Quando cada um influencia no outro. Às vezes alimentando, às vezes tirando energia, às vezes agredindo. Nesse caso, é uma agressão para o coração, uma agressão para o estômago, uma agressão para o intestino, tá? A raiva também pode provocar a pessoa fica com os intestinos todos desequilibrados. Tá, Tem okay? uma outra pergunta, então. A Bruna perguntou: gastrite nervosa pode ser tratada então com a MTC? Sim, com certeza. Por quê? A gastrite, ela tem, né, essa questão da pessoa estar sempre
numa agitação, no nervoso, e daí ela desequilibra toda a acidez do estômago. Então, tudo que ela vai se alimentar, a dosagem, né, dos ácidos não é adequada, vai tudo a mais, vai muito, então aumenta muito a acidez, começa a agredir o estômago, né, e com a acupuntura, com a medicina tradicional oriental, a gente consegue equilibrar isso, ok? Podemos continuar, né? Hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas com depressão, né? Por causa da pandemia, pessoas doentes, muitos problemas que aparecem nos jornais e tudo mais, e a gente está sabendo muito que as pessoas estão muito deprimidas, depressivas, né? Com muita tristeza, né? Então, a tristeza, quando ela não é trabalhada, porque é assim, para chegar na depressão, existem os estágios, tá? Que todo mundo passa, tá? Acho que não tem uma pessoa no planeta que não teve uma tristeza, mas a gente precisa de força para a gente continuar vivendo, certo? Mas às vezes a pessoa se sente tão triste, que ela não consegue se superar. E hoje está acontecendo muito isso, inclusive nos adolescentes, nas crianças também. E a tristeza, a depressão, ela vai afetar o pulmão, o intestino grosso, tá? O pulmão, ele guarda, né, toda essa tristeza, né? Quando a gente tem a tristeza, e a gente não elabora essa tristeza, quando a gente não supera essa tristeza. Muitas pessoas guardam aquilo aqui dentro e não conseguem superar. O que acontece? O que vai acontecer com o passar do tempo? Essa pessoa vai começar a ter vários problemas relacionados com o pulmão, tá? Inclusive a pneumonia. A pneumonia, que dá muito em criança, tem a ver com isso. Tem a ver com alguma mudança brusca, e daí ela ficou naquela tristeza e ela não consegue trabalhar essa tristeza, ela não consegue saber de onde essa tristeza vem e ela acaba adoecendo. As pessoas têm a questão do fumo, que é o efizema pulmonar, que está relacionado com o fumo, mas ela só vai acontecer mesmo quando você tem a energia do pulmão baixa. Então ela vem e acaba adoecendo, né? E vários outros problemas, né, de pulmão, das vias respiratórias, tem a ver com essa tristeza que a gente começa a guardar. A gente guarda as alergias respiratórias, as alergias de pele, tudo isso tem a ver com o pulmão, né? Essas tristezas, a melancolia, né? A pessoa que está deprimida, mas que ela não consegue falar sobre isso, ela não consegue externalizar esse tipo de coisa, então ela fica com aquilo guardado por anos e anos e anos a fio, e um dia aquilo estoura, vem de alguma forma para o nosso corpo para falar, olha, vamos tratar isso, ou se você não tratou agora, a coisa tá desse jeito, né? Então, é importante a gente perceber a nossa tristeza, porque eu tenho essa tristeza, bater, né, olhar de frente, né, para isso e superar, né, a resiliência. Vamos, né, em frente, mas sabendo que eu limpei essa tristeza, que eu preciso deixar o meu pulmão forte, né, com
com a energia dele forte para eu poder viver bem. Então, respirando, quando a gente respira, a gente puxa o ar, a gente faz ele circular no nosso corpo, e quando a gente solta, a gente expira, a gente joga essa tristeza para fora. Vamos mandar embora, vamos dar esse movimento no corpo, né? E não deixar isso guardado aqui dentro, tá? A tristeza, a melancolia, a depressão, a gente precisa então de ritmo na vida, né? De ordenar as coisas, de ir fazendo, né? Não vamos parar, vamos continuar, porque essa tristeza vai vir a melancolia, que depois vira uma depressão, e daí quando chegar lá na depressão, aí fica mais difícil da gente trabalhar, tá bom? Certo? Agora vamos falar sobre o medo, né? Então, também agora, nessa época, estamos passando por muito medo. Então, a gente tem medo de sair, a gente tem medo no mercado, quando a gente vai no mercado, tem muita gente, a gente está com medo o tempo todo agora, né? Por causa de um vírus e por causa de tudo que está acontecendo. Principalmente no Brasil, no mundo está meio, né? Então, a gente tem medo, tudo bem. O medo é uma emoção que a gente, é uma defesa da gente, né? Então, ele vai fazer a gente não atravessar a rua em hora indevida, não entrar naquele mercado porque ele está muito, muito cheio, ele vai fazer isso. Porém, quando ele nos paralisa, quando ele não deixa a gente viver, fazer as coisas que a gente precisa fazer, aí sim ele já está passando dos limites, tá? E quando passa dos limites, ele já começou então a afetar o rim e a bexiga, tá? Então, nas mulheres começa a vir muita infecção urinária, nos homens também, tá? Também problema de rim, então pedra, infecção, né, no rim, nas vias urinárias, na bexiga e tudo mais. Todos esses problemas de rim e de bexiga é porque o rim está com energia muito baixa por causa desse medo que fica o tempo todo e que a pessoa não está conseguindo elaborar, tá? Então, o medo e a ansiedade, né? Quem aqui tá ansioso? Hoje em dia, a gente está vendo quantas pessoas estão ansiosas. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem a ver com o medo. Então, quando eu entro em ansiedade, porque eu tô com medo de alguma coisa. Tô com medo que aquilo não dê certo. Eu estou com medo de que aconteça alguma coisa com meu filho. Então, eu entro em ansiedade, tá? A ansiedade também tem a parte boa, porque quando eu tenho a ânsia de fazer alguma coisa, até aí tudo bem. Agora, a ansiedade hoje, patológica, que está pegando a maioria das pessoas, né? Essa ansiedade, ela não é benéfica de jeito nenhum. A ansiedade, a ânsia de você fazer alguma coisa, ótimo. Vamos lá fazer. Agora, a ansiedade de você ficar o tempo todo, ai meu Deus, ai não, isso daí vai, não. Até mulheres grávidas, elas anseiam tanto, ficam tanto naquela ansiedade do neném nascer, adrenalina o tempo todo no corpo delas, que elas não deixam que outros hormônios, a oxitocina, comece a fazer com que o corpo dela, os ossos comecem a abrir, né? Fazer todo aquele trabalho que o corpo precisa para o neném nascer, né? A ansiedade acaba até atrapalhando isso. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela fica com
com essa adrenalina o tempo todo, né? E não pode. A adrenalina tem momentos para você liberar essa adrenalina, não o tempo todo, né? E daí, como ela não para, né? O cérebro acha que o tempo todo ela precisa disso, aí ele deixa. E vai indo, né? Até que ela acaba tendo um surto, a pessoa. Então, assim, nisso, ela está tirando toda a energia, principalmente do rim, né? E o que é que nós devemos fazer? Então, primeiro, para, né? Para, respira, né? 1,5 minutos, pelo menos, fazer exercício de respiração. A pessoa ansiosa deve parar de manhã, à tarde, à noite, fazer um exercício de respiração para fazer com que o hipotálamo pare de mandar a mensagem para a sua suprarrenal mandar adrenalina para o corpo, tá? Tá certo? E daí, assim, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ter força, coragem e perseverança, tá? É isso, né? Então, guarda as pessoas que têm essa ansiedade o tempo todo, coloca essas palavrinhas aqui, ó, no seu dia a dia. Força, eu tenho força. Coragem, perseverança. Vamos lá, gente. A gente consegue. Mas na calma, na paciência, no equilíbrio, né? Que daí a gente consegue. Nós vamos ter que nem para esse caso, né, da ansiedade. Se essa ansiedade é essa questão, né, de tô pensando o tempo todo, vamos lá fazer uma massaginha, né, aqui nesse ponto, né, para se acalmar, né, para quem tem esse medo, ou a tristeza, né, o pontinho aqui do pulmão, vamos fazer essa massagem aqui no pulmão, massagem aqui no yin yang, né, a pessoa que tem muito medo e acaba prendendo o intestino, né, massageia o pontinho IG4, tá? São pontos que vocês podem estar utilizando para vocês melhorarem esses problemas, né? Então, são pontos que vão revitalizando, né? O seu intestino, o seu coração, o seu pulmão, né? Vai melhorando o seu estômago. Quem tem problema da gastrite e tudo mais, trabalha aqui esse pontinho, né? E esses pontos e outros mais, né? Os tratamentos, eu vou estar passando no curso, né? No Shiatsu para bebês e crianças felizes e pais tranquilos, porque quando as crianças estão felizes, quando as crianças estão saudáveis, os pais estão tranquilos, né? As crianças hoje, gente, eu falei sobre tudo isso daqui, mas as crianças estão passando isso tudo junto com a gente. E elas estão sofrendo e elas estão adoecendo. Então, assim, não é só para os adultos que eu estou falando isso. Eu estou falando principalmente para você perceber isso no seu filho. E você poder trabalhar isso no seu filho. E eu vou dar essas ferramentas. Eu vou ensinar vocês a fazerem as massagens. Eu vou ensinar vocês a fazerem os tratamentos. Eu vou ensinar vocês a saberem fazer como é que eu vou fazer esse tratamento, como é que eu vou perceber que meu filho está desse jeito. E vai ser através da massagem, nesse curso que eu vou dar para vocês, eu vou explicar tudo direitinho. A pressão, a forma de massagear, como é que eu vou achar o ponto, eu estou fazendo certo, né, esse ponto, eu vou ensinar vocês qual que é a relação entre os órgãos, né, e os problemas. Então, tudo isso as pessoas vão aprender
nesse curso que vai começar no dia 3, mas que o carrinho vai fechar amanhã. As inscrições fecham amanhã, às 23h59. Então, vai ser um curso muito, né, com muita coisa, muita informação que vocês vão ficar sabendo e vai ser um curso muito importante para pais, para mães, para avós, para quem é o cuidador de uma criança, tá? Para poder cuidar dessa criança, né? Vocês vão ter bônus, vocês vão ter, além do curso, vocês vão receber o guia de pontos, né? E de tratamentos, vocês vão ter a massagem Shantala, né? Também vai ter um bônus de massagem Shantala, onde de metafísica, né? Da mãe, né? A mãe recém-nascida, a mãe que quando a gente tem o bebê, a mãe nasce, né? Só que a mãe muitas vezes fica meio perdida, ela não sabe o que está acontecendo com ela, com o bebê, e daí isso tudo eu vou dar de bônus para vocês, né? Para quem se inscrever, para quem fizer o curso. Então vai ser um curso para criança, para mãe, para o pai, para quem for fazer esses tratamentos no filho, ainda vai ter todos esses bônus. E outra coisa, é vitalício, né? Então vocês vão ter sempre, vão poder estar acessando esse curso, né? Eu vou dar esse curso para esta primeira turma, porque essa vai ser a minha primeira turma online, tá? Essa minha primeira turma online vai ser 100% online, que eu vou estar dando curso. As aulas vão acontecer toda sexta-feira. Vão ficar gravadas, mas só para quem fizer o curso. Eu vou fazer lives para vocês também, umas lives de perguntas e respostas. Então, tudo que vocês tiverem dúvida, eu vou responder tudo. Eu vou fazer umas 3 lives para responder tudo para vocês, né? E vocês sempre vão poder estar acessando, né, esse curso em qualquer tempo, em qualquer hora, tá bom? E é isso, gente. Esqueci alguma coisa, Bruna? Esqueceu Ok. que, além disso, o curso também vai ter sempre, além das lives de perguntas e respostas, tem o pessoal do suporte também que vai estar lá para responder e ajudar para qualquer coisa que precisar. Tá bom. Ouviram? Entenderam? A Bruna acabou de falar o que eu esqueci. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês... que esse tema tenha interessado vocês, porque é um tema de muita importância. Pensa que é a saúde do seu filho. E a saúde do seu filho agora não é só a saúde física, tá? Quando a gente trata com a massagem shiatsu, com a medicina tradicional oriental, a gente não está tratando só o físico, o aqui e agora, tá? O que a gente está fazendo? Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando o aqui e agora e o futuro. Porque uma criança saudável, emocional, física, né, mental, intelectual, é um adolescente que vai ter essa saúde, que vai ter essa conexão maior com os pais. Se você, né, você fazendo massagem no seu filho, você vai ter uma conexão maior, ele vai ter uma conexão com você. Essa conexão de vocês vai ser muito mais alinhada e muito mais forte. Então, vai ser uma criança que vai querer ser saudável, física, emocional e intelectual. Inclusive, tá? A gente fala sobre isso no e-mail de hoje, o pessoal que está cadastrado na newsletter, né? Na sua newsletter. É isso aí, tá? Só complementando. E daí vocês vão ter um filho que vai ser sempre uma pessoa mais íntegra, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu vou dar a parte 3 na segunda-feira, na outra segunda-feira, não sei que dia que é,
Mas essas lives, elas vão mudar, né? Não vão ser mais de sexta-feira, as lives vão ser na segunda, porque sexta-feira eu estarei dando as aulas para o grupo que se formar agora, a minha primeira turma do curso Chiatos para Bebês. Tá bom? O Marco, só antes da gente encerrar, o Marco pediu para você repetir o ponto da calma. Então, o ponto da calma mental, então é esse ponto aqui, olha, entre as sobrancelhas, no meinho, você vai fazer massagem nesse ponto aqui e vai começar a acalmar a criança, tá? Então, esse ponto é um ponto importante para acalmar a criança. A criança, a mãe e o pai também. A criança, a mãe, o pai, o vovô, todo mundo. Esse ponto aqui é um ponto muito importante para acalmar. Faz exercício de respiração. Se for medo, você pode estar apertando também esse pontinho. Só que esse pontinho aqui, dependendo do jeito que você faz a massagem, se a pessoa tem tristeza, a pessoa vai começar a chorar muito, tá? Então, não se assustem se a pessoa, depois que você fizer a massagem aqui, ela começar a chorar. O que é bom, tá? O que é positivo, porque ela tá liberando uma coisa que tá parada aqui. Muitas vezes a gente precisa de chorar, que é para dar uma limpada, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Segunda-feira vai ter a parte 3, tá bom? E qualquer coisa, põe nos comentários que a gente responde, a gente tira as dúvidas. O pessoal se inscrever que tá acabando. Ah, tá, gente. Por favor, se inscrevam, porque amanhã é o último dia. Acaba as inscrições amanhã, tá bom? Um beijo grande. Até!